Portugal cumpriu os mínimos e mantém-se na liderança do grupo. Entretanto, por cá, a Liga NOS regressa esta semana. Fiquem com mais um Passa a Bola. Olá, Fernando Jorge, estamos de volta e hoje começamos pela seleção, que vem de 2 empates, não é? Mas ainda assim uma equipa muito diferente nos 2 jogos. Sim, olá Ana, olá a todos nossos ouvintes, mais uma vez, cá estamos, para mais um Passa a Bola. E a bola ainda se mantém redonda e cheinha, para já. E aqui do também nosso ainda lado. está no começo, e aqui do nosso lado está aí, muito bem. Relativamente ao jogo de Portugal-Espanha, um jogo amigável, mais uma vez se comprovou o Fernando Santos, como toda a gente sabe, a minha opinião, continuo a dizer que é um indivíduo honesto, sincero, tenho em consideração. Por isso, como treinador, é um treinador receoso, é um treinador que joga para o pontinho, e é um treinador que dificilmente nós vamos ter algumas grandes exibições, a não ser contra equipas mais fracas ou com pouco poderio, quer físico, quer técnico dos jogadores. Jogou contra uma Espanha e depois é aquilo que a gente diz, ele não tem unhas para este Ferrari. Tu já cá disseste várias vezes. E então o que é que ele faz? Atrela uma rolote, não é? E quem é as rolotes? Neste caso era o João Moutinho, para mim é um fetiche, não sei se ele é afilhado dele ou o Jorge Mendes, como é tudo Jorge Mendes também, é outro dos problemas da seleção na minha ótica. Atrela o João Moutinho a ver se calhar se faz a última venda, não é? Uma vez que o João Moutinho terá 33 ou 34 anos, à volta disso e não acrescenta nada na equipe, na minha ótica. Depois, é um jogo muito monótono, dá sono. A Espanha também deixou-se ir no jogo de Portugal, depois na segunda parte abriu mais o jogo e Portugal andou ali aos papéis e só não perdemos por mero acaso. Não fizemos uma grande exibição. Pronto, era um jogo amigável, podia-se pensar, ou muita gente pensou que era um teste, mas eu acho que se deve fazer um teste com os melhores e depois substituir as peças que a gente acha que não estiveram bem por outros. O Fernando Santos faz um teste ao contrário, ou seja, joga com uns e depois fomos fazer o segundo jogo já a doer, com a França, e fez 5 alterações. Como se estivesse a guardar os trunfos, Como é isso, se estivesse Fernando? a guardar os melhores jogadores ou qualquer coisa do género, não percebo muito bem. Há outra coisa que eu não concordo com os treinadores. Posso concordar a nível de um treinador de uma equipa, porque uma equipa pode ter 20 ou 30 jogadores, pode ter 2 defesas esquerdos e pode adaptar um lá, no caso de estarem os 2 magoados. Eu, em termos de seleção, não admito que um treinador, em minha ótica, não admito que um treinador faça invenções. E tivemos uma invenção já no primeiro jogo, contra a Espanha, com o lateral esquerdo. Ora, se há lá um lateral esquerdo, chamado Sequeira, do Sporting de Braga, que eu até acho que tenho pena que ele não vá lá para o Benfica, porque é um bom jogador, e português, ainda por cima, tem lugar na seleção, os outros não são muito melhor do que ele. Não tem mais ninguém, porque se magoou o outro atendendo ao Covid. Portanto, era o Sequeira que tinha que ir para aquele lugar. Não, pega-se no lateral direito e encosta-se ao lado esquerdo. Isso significa que se mata um jogador naquela posição. Porque se eu estivesse lá, o que é que eu pensava? Pensava que nunca mais tenho hipótese. Então, se não tenho, quando sou só eu, que fará? E penso que vou entrar, o treinador resolve meter um lateral, às tantas até mete lá um ponta de lança, às tantas mete um guarda-redes naquele lugar, portanto mata um jogador pela raiz. E assim foi. No segundo jogo foi exatamente a mesma coisa, tivemos o Cancelo na segunda parte para o lateral, é um lateral direito, custou 50 milhões e foi para a esquerda. E o Sequeira foi para a bancada, porque também era preciso mais pessoas na bancada, porque estavam poucos. Eram poucos. Eram poucos, pelo menos para apoiar Portugal.
Foi um jogo mais ou menos dentro da mesma filosofia, Esse que é do Fernando do Santos, segundo. do segundo jogo contra a Espanha, contra A França. a França, dentro da mesma filosofia de jogo do Fernando Um Santos, jogo que muito é esperado, porque voltámos a jogar é depois sempre a de mesma, termos sido mesma campeões. coisa, jogar com 5 alterações, 2 trincos desta vez, andavam ali, estorbasse um ao outro, e aguentaram os primeiros 25 minutos, 30 minutos. Portugal ainda equilibrou um bocado o jogo, porque eu acho também que a França não joga com os melhores, e eu digo isto porque vou dar uma opinião, por exemplo, o Benzema é o melhor ponta de lança que a França tem, não é convocado por várias vicissitudes, já há uns anos, por causa de um problema que eles tiveram, mas também deve haver outros. Não é? O Candelá é fraquinho, os outros dois são bons jogadores, mas acho que a França tem melhores elementos, até tinha no banco, e também não os convoca. Não sei se há lá algum Jorge Mendes também lá em França, alguma coisa do género. Não sei a quem é que eles pertencem, se pertencem todos ao mesmo empresário. Aqui em Portugal nós chegamos à conclusão que é uma seleção Jorge Mendes. Portanto, Jorge Mendes é que manda naquilo, não faz as substituições por estar lá o treinador, o Fernando Santos. Admito que ele também pusesse o lugar à disposição, num caso desses, mas para não dar muito nas vistas, convoca os jogadores que ele quer para fazer negócios. Acho isso errado, porque temos outros jogadores que merecem ir à seleção. Merecia um lugar. Tivemos este Cerqueira e tivemos o Paulinho, que para mim é o melhor ponta de lança português de momento. E também não vai à seleção porque não é Jorge Mendes. Pronto. Tivemos um jogo mais ou menos bem concebido, ou não deixar jogar a França. A França também me pareceu nada de especial. Tem um trator lá no meio-campo chamado Pogba, que já tem tração às 4 rodas, devia ter às 2. Não é? Depois, na segunda parte, como tem muita força, veio mais ao de cima. A seleção portuguesa foi abaixo, ao nível do meio-campo. E depois há outra coisa que, quanto a mim, é inconcebível. Como é que agora, com o Covid, que até veio ajudar, porque era uma das coisas que os treinadores reclamavam, que havia de haver mais substituições, têm 5 substituições e não as usam. Não as fazem. Ora, se a equipa está cansada, e nós vimos lá alguns jogadores cansados, o William de Carvalho, o Danilo, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva, cansados, via-se que eles andavam a arrastar-se dentro do campo, temos substituições para fazer e estamos à espera de quê? Que acabe o jogo, ou ao fim de 5 minutos mete-se 3, estamos praticamente a acabar o jogo, à espera de quê? De um raid, de uma oportunidade, que é isto que ele joga. É sempre uma bola lançada, o Ronaldo faz um aproveitamento, não é? Temos o Ronaldo que faz a diferença. Epá, mas nós temos que medir a seleção pelo seu todo. E se nós medirmos a nossa seleção pela seleção francesa, nós damos um handicap de 5-0. 5-0 não em termos de resultados desportivos, em termos de valor. Porque nós estamos com uma seleção que vale 350 milhões. Isto já a desvalorizar um bocado o Ronaldo. Não é? Que ainda descorre mais. Engraçado que descorre mais o Ronaldo rápido e o Pepe na defesa, com 37 anos, ele parece um rapaz novo. Corre mais que alguns novos que andavam lá dentro. É uma coisa, ou treinam bem, preparam-se bem e fazem o chamado aquele treino invisível, não é? Que quem joga futebol sabe muito bem a que é que se refere isso. Portanto, fazem a diferença mesmo com essa idade. Portanto, estamos sempre à espera de um cruzamento, de um Ronaldo subir, fazer um golo e ganharmos um desafio, e uma então, bola parada, por uma o que é que achas que devemos esperar para o próximo jogo, para o França? Mais do mesmo. Mais do mesmo. Contra uma Suécia que joga bem a bola, é uma Suécia física e, tecnicamente, é uma boa equipa. Vai-nos criar grandes dificuldades, porque se nós formos para lá jogar para o Putinho, que é o que ele vai jogar, embora devia jogar mais ofensivamente. Porquê? Porque há um jogo que ainda pode dar a volta, que é o jogo da Croácia com a coisa. A Croácia com a vitória, se ganhar à França, não é? Pode ir para a nossa frente. Não é? Pronto. Ainda tem 2 jogos. Nada está garantido e temos de correr atrás. Exatamente. Portanto, se vamos para lá para jogar para o empate, para a Suécia ou para o pontinho ou qualquer coisa do género, podemos nos sujeitar a ficar fora da coisa. E até a Suécia nos ganhar, não é? Porque é uma equipa sempre difícil. Nós não temos assim grandes resultados contra a Suécia. Portanto, espero mais do mesmo, algumas substituições ou alguma coisa do género. Não consigo entender. Eu gostaria que a seleção, e neste momento, acho que a seleção até tem lá 3 valores. Tem um Pepe que eu, na minha ótica, jogaria com uma linha de 3. 3 centrais, o Pepe, o Rubem Semedo e o Rubem Dias. Bem, a seleção teve uma sorte, é preciso dizer isto, porque temos que ser honestos. O Rubem Dias era expulso. E bem, porque não se pode ter uma entrada daquelas. A safa dele foi não haver vídeo ao árbitro
nestes jogos da Liga das Portanto, Nações. na tua opinião, seria uma Porque solução? senão teríamos a jogar com 10 e com 10 muito dificilmente nós empataríamos o com a jogo, França. porque depois íamos jogar ainda mais na retranca e íamos sofrer um acabar golo. por sofrer um golo ou dois e perdíamos a eliminatória e ficávamos pelo caminho. Portanto, tivemos sorte nesse aspecto e portanto, eu acho que jogava ali com 3 centrais, 2 laterais subidos, porque temos o Rafael Guerreiro, que é não defende assim muito, mas ataca bem. E depois temos 2 laterais, que era o Nelson Semedo, que era o Cancelo. São 2 touros, 2 indivíduos com muita força, muito futebol e atacam bem, não é? Tínhamos ali, então sim, jogar com um trinco, para mim, os melhores, era que é o ex do Porto, que está no Wolverhampton, tinha que jogar ali no meio, jogava só com um trinco. O Bernardo Sanches está em boa forma, contrariamente a alguns que não estão, que é o caso de Bernardo Silva, está em baixo de forma. O Fernandes, que era do Sporting, também não está por aí além. O Jota foi comprado pelo Liverpool por 50 milhões. Epá, não consigo entender como na seleção se compram jogadores por 50 milhões e 120 milhões e vão para o banco. Não consigo perceber. Há qualquer coisa aqui que não liga bem, não é? Porque os outros clubes, se tivessem jogadores que fossem vendidos por este valor, eram titulares indiscutíveis. Porque não há, a nível mundial, neste momento, jogadores a ser vendidos por esse preço. Também temos o Covid, não é? Sim, mas que dificulta. estamos a falar numa seleção que tem vários valores ali acima dos 50 milhões, incluindo para mim o Ronaldo. O Ronaldo, se for vendido nesta altura, ainda vale mais de 50 milhões, para mim. Não é? Portanto, isso deveria traduzir-se em alguma coisa. Devia traduzir-se na gente entrar para dentro do campo sem medo, não é? E os outros terem mais um bocado de receio da nossa equipe. Mas não, é o contrário. Nós vamos para lá, assim, receosos, a ver como é que a coisa vai e tal. Mãos no bolso, a ver se está lá a santinha e tal. E uns tiquezitos para o caminho e tal. E à espera que aconteça qualquer coisa. Vamos ver como é que nos corre o resto da Tivemos fase sorte de em França com o Éder, mas não há sempre Éderes, não é? Não há sempre golos E não há sempre sorte. daquela maneira, exatamente. Pronto, vamos ver. Vamos ver como é que corre. Entretanto, também fechou desde o nosso último programa o mercado de transferências. O que é que destacas? O mercado de transferências, nós temos aqui um problema que é o seguinte, ou seja, falou-se muito no mercado de transferências que os clubes de futebol, nomeadamente o Benfica e o Porto e o Sporting, mas mais até o Benfica, vamos começar pelo Benfica, que estava a gastar uma fortuna. Epá, é uma grande falácia. Porque feitas Benfica, agora as contas, sim, é uma grande falácia. No final, feitas as contas, o Benfica fez um investimento para já de 98,5 milhões e fez vendas de 80 milhões. Significa que o Benfica fez um investimento de 18 milhões e meio. O Benfica, o Porto e o Sporting, mas mais o Benfica, que é o que estamos a falar agora, conseguem emprestar jogadores, nomeadamente o Vinícius, que eu não consigo entender, foi o melhor marcador do campeonato da Liga NOS o ano passado, conseguem emprestar a um Tottenham que está cheio de dinheiro, ou que tem muito mais dinheiro do que o Benfica. Não consigo entender. Entenderia se fosse um empréstimo com cláusula de opção de compra obrigatória. Ou seja, o valor que está lá estipulado, 45 milhões, não é obrigatório. Quer dizer que o Tottenham paga 3 milhões, chega ao fim do campeonato, ele até faz um certo jeito, também fazia ao Benfica, se calhar, o Benfica pode ter lesões, não é? E depois manda-lhe o bilhete de volta outra vez, e ele volta outra vez ao Benfica, e o Benfica emprestou um dos jogadores mais valiosos que o Benfica tem. Não se percebe muito bem como é que era um indivíduo que valia 100 milhões, era ele e o Rubem Dias, são vendidos, um já nem é vendido, é emprestado, e o outro é vendido por 68 milhões, mas aí, atendendo ao Covid, até foi uma boa venda. Agora, não se pode vender os melhores jogadores, não é? E depois querer apostar e querer os em ganhar campeonatos e ter resultados. Não tem. O Benfica, com o Jorge Jesus, muita gente esquece de que o Jorge Jesus, quando esteve em Portugal, e nomeadamente a treinar o Benfica, disse que os jogadores do Benfica, da B, da formação, tinham que nascer 10 vezes, e, portanto, o que é que ele quis dizer com isso? Quer dizer que não aposta nos jogadores da formação. E é o que está a acontecer. O Benfica teve uma debandada, neste momento, nas transferências de 11 jogadores que emprestou para o estrangeiro, e aqui em Portugal, alguns.
Vamos ver o que é que isto vai dar. Quer jogadores formados. Tenho E na tua opinião, essa aposta é certa ou errada? É errado. É errado. Porque há jogadores aqui que foi o primeiro ano de sénior deles, é preciso dar mais oportunidades e se calhar não são piores do que alguns. E eu vou dar um caso muito concreto, nomeadamente no que se refere ao Benfica, que é o que estamos a falar. Temos o caso de um lateral direito que o Jorge Jesus trouxe e que não passa de um lugar suplente. Ora, para isso, deixava lá estar o Tomás Tavares ou outro indivíduo da B. Ou ia buscar aqui o Campeonato Português. Portanto, o Jorge Jesus não gosta da equipa que lhe foi dada, foi-lhe prometido craques e ele, mais tarde ou mais cedo, vai substituir a todos. Os Pizzi, os André Almeidas, o próprio guarda-redes, que para mim é uma surpresa, está muito melhor, tem sido um esteio a nível do Benfica. O Benfica ainda não perdeu mais pontos, nomeadamente com este último jogo do Farense, foi o melhor em campo, nós dissemos aqui. E, portanto, o Jorge Jesus, enquanto não se vir livre destes indivíduos, não descansa. Então achas que o Jorge Jesus ainda quer refazer a equipa? Quer refazer, e o Benfica tem já uma aquisição programada para janeiro do Lucas Veríssimo, que é o defesa central que ele queria. Mais os dois que estão no Flamengo pendurados no cabide, à espera que saiam dois, provavelmente em janeiro, para virem para cá. Portanto, fechamos esta época das transferências com o olho na próxima. Com o olho já na próxima de janeiro. Ainda vai haver mais transferências. Clubes? Em relação ao Porto, o Porto está intervencionado, como toda a gente sabe, né? Portanto, está com dificuldades. Fez vendas no valor de 100 e tal milhões. Né? Deixa-me ver aqui. Estás aí à procura dos teus números? Sim, que é para termos a certeza daquilo que dizemos. Não, estamos para aqui. Com certeza. Enquanto o Fernando Jorge procura os números dele, vocês vão já aí subscrever o nosso canal e deixarem o like neste vídeo, para a nossa comunidade crescer, sermos cada vez mais e chegarmos cada vez a mais pessoas. Encontraste, Fernando? O Sporting. Vamos passar para o Sporting. O Sporting teve algumas aquisições. Há aqui coisas que são ridículas, porque o Sporting tem aqui um caso que é ridículo, que é quase a mesma coisa que nós nos irmos ao talho e queremos comprar a vitela, mas uma vitela é cara. Nós dizemos ao senhor do talho: olha, não se importa, eu levo essa vitela, vou só cortar aí 100 gramas ou 200, é isso que eu vou pagar, fico com a vitela e depois vou-lo cortando e vou-lo pagando conforme utilizo a vitela. É o caso do Bruno Tabata, que veio do Portimonense. O Sporting consegue fazer uma compra de um dos melhores jogadores do Portimonense por 10%. Isto é ridículo. Ou se tem dinheiro, ou não se tem dinheiro, não se compra ninguém. Mas o Sporting não tem culpa. A culpa tem a legislação em causa, que permite estas coisas todas, e o próprio clube adversário, que é o Portimonense, vende um dos melhores jogadores por tudo e meia. Porque, no fundo, está a vendê-lo por 10%, não vai ter acesso a um jogador dessa categoria, que lhe faz bastante falta, e ele vai jogar no Sporting e não vai jogar no Portimonense para os ajudar. Portanto, isto é aqui um subterfúgio de várias leis que aqui os portugueses, não é? Os dirigentes portugueses fogem isto tudo e arranjam maneiras, 30 por uma linha, de fugir a todos estes, fazem estes truques todos por baixo da mesa, como se costuma dizer, e o querem essa face de qualquer maneira. Depois temos um Sporting que não paga a ninguém, tem um treinador que nem sequer o pagou, temos um Setúbal que vai... E tem o treinador mais caro. Exatamente. Às vezes dizia-se do Jesus, que foi para o Benfica por 12 milhões, a equipa técnica e o treinador, mas o Sporting levou só o treinador por 12 milhões. E fará sentido investir num treinador tão caro e depois não investir no plantel? Não, claro que não, não é? Claro que não. Isto vai dar ruptura, não é? Mais tarde ou mais cedo. O Rubem Amorim, que eu considero um bom treinador, vai tentar fazer melhor do que o ano passado. E melhor do que o ano passado é andar ali na ordem do quarto, quinto lugar. Não vai mais do que isso, porque eu até acho que o Sporting de Braga vai superar o Sporting este ano no campeonato. Tem outra estrutura, tem outra mentalidade, e está com um arcabouço financeiro muito superior ao Sporting. O Sporting vai ter grandes problemas e das duas uma. Ou os resultados calham bem, ou então o Sporting resvala por ali abaixo e depois é um problema, porque está aí com muitas coisas, além de... Tem muitas outras circunstâncias. Sim. Além dos resultados. E tem também os indivíduos da oposição que estão muito fortes, não é? E querem a volta outra vez do Bruno de Carvalho. E se conseguirem isso, numa Assembleia, então é um tarantantão que o Sporting pode-se ver na iminência de descer de divisão ou fechar as portas, ou alguma coisa do género, porque aquilo é uma espécie de guerra civil.
ou guerra entre os interna. sportinguistas. Exato. É muito difícil ir para a frente. Isto no que diz respeito ao Sporting. O Sporting fez 2 ou 3 boas aquisições. Uns rapazes novos que o Rubem Amorim está a lançar, pelo menos esse, como não tem mais nada, mas aposta. Acredito que ele também, se tivesse mais dinheiro, o Sporting é um indivíduo que aposta na formação. Não tem medo de apostar em rapazes novos, já mostrou isso. E vamos ver. Claro que o Sporting precisa dali de uma maior adaptação ali a nível da defesa dos 3 centrais e não jogar com aqueles que eu já falei a semana passada. Se jogar com esses, muito dificilmente vai ter algumas derrotas e substanciais. E vem agora ao jogo contra o Porto e vamos ver. Relativamente ao Porto, o Porto também foi a mesma coisa. O Porto é um clube intervencionado pela UEFA, portanto não podia gastar muito dinheiro, tinha que fazer vendas na ordem dos 100 e tal milhões, ou 140 milhões que se falava. O Porto fez 116 milhões e 75, fez aquisições na ordem dos 29,5 e teve um lucro de 87,25 em aquisições. Acho que o Porto, na minha opinião, não digo que comprou cirurgicamente, mas acho que o Porto está mais reforçado, ou vai ficar com a melhor equipa. Eu não vi alguns jogadores, estes que chegaram agora, não os conheço muito bem, não é? Porque a gente não anda a par de muitos jogadores, mas depois, quando eles chegam cá, é que a gente começa a reparar e a ver a forma de jogar. E a ver a forma, o encaixe na equipa, a adaptação, que é muito importante. Há jogadores que demoram muito tempo, outros não demoram. E vamos ver. Mas acredito que o Porto está para melhor, está com a melhor equipa. Okay. Embora tenham saído 2 pesos pesados, que foi o Alex Telles e o Danilo, a preço de saldo. O Porto vendeu a preço de saldo. E também se não vender, depois pode dizer assim, mas vendeu a preço de saldo. Vendeu, pá, mas se calhar se esperasse mais um mês ou 2, já não era a preço de saldo, era de borla, não é? Portanto, até porque estamos numa fase de incerteza. Atendendo ao Covid e tal, tiveram que se agarrar ao que era possível. À tábua de salvação e tentar ganhar algum, porque o Porto já teve casos de jogadores que foram embora e não deram nenhum ao clube, e isso é que é mau. Mas acredito que o Porto vai fazer um campeonato ao nível do que fez o ano passado. Okay. Provavelmente vai fazer uma boa Liga dos Campeões, se estes reforços forem mesmo reforços. Acredito que sim. Para mim tem melhor equipa que o ano passado. Uma ressalva, só para dizer que o Sérgio Conceição está há 3 anos e já fez vendas na ordem dos 270 milhões. O Porto fez 270 milhões e comprou por 163 milhões. Ora, há aqui uns milhões largos que ninguém sabe onde é que eles param. Por isso é que os clubes, um está intervencionado pela UEFA, o Benfica está a caminho também, qualquer dia vai acontecer a mesma coisa. E se não fosse a engenharia financeira, se calhar já lá estava. Já teria acontecido. E o Sporting é que não se percebe como é que ainda não está lá, porque não paga a ninguém e está com grandes dificuldades. Depois temos os outros, por alto. Sim, muito por alto. Temos um Braga que fez uma boa venda na ordem de 57 milhões, e um investimento na ordem dos 9 milhões e, portanto, tem aqui um lucro de 33 milhões. O Boa Vista fez aquisições no valor de 4,20 milhões. Claro que não foi o Boa Vista, porque o Boa Vista não tem dinheiro para isso, mas foi o investidor, o Gerardo Lopes, que apareceu lá de França. O Guimarães também faz meia dúzia de aquisições no valor de 2,95 milhões, também tem um lucro de 3 milhões e qualquer coisa. O Famalicão faz vendas no valor de 6 milhões e meio e tem um lucro de 4,5. O Portimonense também vende no valor de 5 milhões. O Santa Clara tem um lucro de 4 milhões e o Rio Ave tem um lucro de 3 milhões. Isto a falar dos clubes que tiveram um lucro com vendas e aquisições. O resto, como não declararam nada, têm todos a zero. Okay. Não é? Portanto, fizeram aquisições, mas foi a nível de empréstimos e a nível de acabar os contratos, empresta agora por 1 ano e depois vamos ver o que é que vamos fazer e tal. Todos, a maioria deles todos, o Farense, o Moreirense, o Marítimo, o Gil Vicente, o Farense, o Belenenses, o Passos Ferreira gastou 100 mil euros e o Nacional gastou meio milhão. O Nacional veio da 2ª Divisão, teve que investir mais um bocado. Mais um bocadinho. Portanto, é mais ou menos grandes investimentos para o futebol português e atendendo que estamos numa época de Covid, que é preciso não fazer grandes gastos. Sim, e é preciso ponderarmos isso. Não há adeptos, não há dinheiro, etc. Não há receita de bilheteira, portanto vamos ver o que é que isto vai parar. Sim. Acho que os clubes cada vez se afundam mais, não é?
Veremos Vamos em que é ver. que dá. E em relação à próxima jornada, temos jogo grande, Sporting Futebol Clube do Porto. O que é que esperas desse jogo? Espero que... Agora, com as novidades que as duas Sim. equipas já têm. Espero, é como eu digo, espero do Sporting Porto um jogo. Vai ser um jogo taco a taco, porque o Sporting não é uma equipa de se meter à defesa, até porque joga com um sistema que não é muito defensivo, na maneira como o Rubem Amorim joga, não é? Não é como o Lito Vidigal, que treinava o Boa Vista e treina o Marítimo, que joga com um sistema de 3 centrais, mas no fundo são 5 defesas, não é? E ele diz, não, só jogam com 3 centrais, mas jogam 2 ali e são 5. Ele joga com 5. O Rubem Amorim joga com 3 e 2 mais avançados. Portanto, é o sistema clássico dos 3 centrais. Acredito que o Sporting vai se bater razoavelmente bem com o Porto. Tem que mudar ali na defesa, porque o Porto vai ter uma equipa rápida. Sim. Vai apostar numa arega lá na frente, nas bolas para trás da defesa, não é? Aqui onde o Sporting tem mais dificuldade. Mas acredito que o Porto está mais forte e acredito que o Porto provavelmente vai ganhar este jogo. Era bom para o Sporting não o perder, no mínimo empatar, pronto, mantinham-os ali na corda, não é? Tem um jogo ainda atrás. Sim, ainda está tem na que frente jogar no campeonato com o Gil Vicente, mas acredito que o Porto o Porto vai aparecer forte, o Sporting e vai pode ter criar mais dificuldades. Relativamente ao Rio Ave Benfica, acredito que o Rio Ave perdeu ali 2 bons jogadores, o Tarami e o Nuno Santos. Já vi o Rio Ave, acho que não é o mesmo, tem um treinador novo também, ainda está ali naquela fase de adaptação à equipa. O Benfica, se o seu treinador não vier lá com aquelas invenções que ele tem a mania de fazer em todos os jogos, acredito que o Benfica, com maior ou menor dificuldade, vai acabar por ganhar o jogo para já. Lá mais para a frente, talvez o Rio Ave desse mais luta, não é? Porque está mais sincronizado e tal. Portanto, acredito que são 2 jogos, um tendência 2 e dois jogos de tendência 2. Portanto, vamos ver. Sem grandes surpresas. Acredito que agora vamos ter público também, não é? Sim, que para a já experiência, irá não voltar. é? Na ordem dos acho que é os 5%, para já. Eu acho que já não é mau. E depois, na próxima jornada, vão fazer a avaliação e tal, e passará para 10%. Sim, da lotação. Gostava que houvesse adeptos no Boa Vista Guimarães, a ver se eu estava lá, se me caísse a minha, a ver se eu estava lá. Já estou com saudades de ver um jogo ao vivo, que não é a mesma coisa que ver na televisão. Mas pronto, é a emoção do futebol que vai voltar, sim, não é? Sim. Finalmente vai voltar. Outra referência. Antes ainda das nossas apostas? Não, e os parabéns aqui ao Passa a Bola, que fomos os primeiros a dizer a primeira chicotada psicológica, que era em Guimarães, e cá está. Portanto, o que conta é a gente fazer na Autobola às segundas-feiras, ou o Totoloto, ou o Euromilhões, mas antes das bolas saírem. E nós dissemos aqui que era a primeira chicotada que ia se dar no futebol português, e ela cá está. Outro tópico, a volta à França, a volta à Itália, em que temos um português na frente, já há 8 etapas. E uma coisa inédita, que foi o Rubem Guerreiro, outro ciclista português, ganhou pela primeira vez uma volta à Itália, coisa que nunca tinha acontecido. Já tivemos grandes corredores, o Joaquim Agostinho e outros. Sim, temos e história. Nunca ganhamos uma volta à Itália. Vamos ver, ele tem com 30 segundos de avanço. Pode acontecer aqui ele ganhar o giro, não é? Vamos ver. Era bom para Portugal. Era ótimo para Portugal. E para o ciclismo. E para o ciclismo, em geral. Claro. Vamos então às nossas apostas desta semana? Sim. Fernando. Sporting Futebol Clube do Porto, já cá Começa disseste, por mim, mas 2. serão tuas as apostas esta 2. semana. Rio Ave Benfica. 2. Braga Nacional. 1. Farense Famalicão. 2. Belenenses Moreirense. X. Gil Vicente Tondela. X. Marítimo Portimonense. Marítimo Portimonense 1. Passos Ferreira Santa Clara. Passos Ferreira Santa Clara X. Mafra Vizela. 1. Académica Penafiel. 1. Casa Pia Porto B. 1. Celta de Vigo Atlético de Madrid. 2. Inter de Milão e AC Milan. 1. Manchester City e Arsenal. 1. Muito bem, são as nossas apostas para esta semana. Vamos ver se nos sai alguma coisa. Vamos ver se nos sai alguma coisa aí, se acertaste nos resultados. Voltamos a encontrar aqui para a semana, já sabem. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, interajam connosco, deixem o vosso comentário. Nós estamos sempre deste lado a ler aquilo que vocês nos dizem. Encontramos-nos outra vez para a semana para passarmos novamente a bola.